Trump está chegando aí para falar também, pessoal. E a gente vai acompanhar tudo com a tradução simultânea de Marcelo Lins, agora o discurso do presidente Donald Trump. His Excellency Donald Trump, President of the United States of America, and to invite him to address the Assembly. You have the floor, sir. Madam President, Senhora Presidente, Mr. Secretary General, senhor Secretário-Geral, world leaders, líderes ambassadors, mundiais, and embaixadores distinguished delegates. e delegados 1 year distintos. ago, I stood before you Há um ano eu estive aqui first frente a time vocês pela primeira in vez this grand hall. neste I grande addressed hall. The E eu threats facing our world. falei sobre as ameaças And I que ameaçavam o presented a nosso vision to mundo achieve e apresentei a brighter uma future visão para conseguir um for all futuro of mais humanity. brilhante para toda a humanidade. Today I stand before the Hoje, United mais uma vez, eu Nations estou General aqui Assembly diante da Assembleia Geral das share Nações the Unidas para extraordinary compartilhar progress o we've progresso extraordinário que nós fizemos. In less than 2 Em years, menos de 2 my anos, administration meu has accomplished governo more than conseguiu almost any administration fazer mais do que in the history of our country. quase todos os governos na história do nosso país. America's so true. Isso é tão verdadeiro em relação aos Estados Unidos. Didn't expect that reaction. Eu não but that's esperava essa reação, mas tudo bem. America's economy is A booming economia like never before. americana está Since my como election, nunca we've added esteve tão $10 positivo. Desde a minha trillion eleição, in wealth. nós tivemos um The stock crescimento de 10 market trilhões is de at dólares em an all-time riqueza. high in history. A Bolsa de Valores And está jobless atingindo claims os níveis mais are altos at da a história. 50-year low. E os African pedidos de American, desemprego Hispanic estão numa American, baixa histórica. and Asian American Afro-americanos, os have all hispano-americanos achieved e their asiáticos lowest americanos levels ever estão nos recorded. níveis mais baixos de desemprego We've added jamais more than 4 registrados. million new jobs, Tivemos mais de including 4 milhões de 500,000 vagas de emprego manufacturing jobs. abertas, inclusive 500 mil We have na passed indústria. the biggest tax Passamos cuts and reforms a in maior American history. reforma e os maiores cortes de impostos da história americana. Começamos a construção de um gigantesco muro na fronteira, estamos aumentando a segurança da fronteira. Nós garantimos novos financiamentos para nossos militares, 700 bilhões de dólares esse ano e 760 bilhões para o ano que vem. Os nossos militares serão logo mais poderosos do que jamais foram na história. Em outras palavras, os Estados Unidos estão mais fortes, mais seguros e mais ricos do que eram quando eu cheguei ao poder menos de 2 anos atrás. Nós estamos defendendo os valores da América e do povo americano e nós também estamos em defesa do mundo. Essas são ótimas notícias para os nossos cidadãos e também para os amantes da paz em qualquer lugar. Acreditamos que quando as nações respeitam os direitos de seus vizinhos e defendem os interesses de seus povos, podem trabalhar melhor para garantir o que a paz e a prosperidade pode garantir. Todos somos emissários de uma cultura distinta, histórias distintas e pessoas ligadas historicamente por valores que fazem as nossas nações lugares únicos na Terra. E é por isso que os Estados Unidos sempre vão escolher a independência e a cooperação em lugar de governança global, controle e dominação. Eu elogio o direito de cada nação aqui presente de seguir os seus próprios valores e tradições históricas. Jamais diremos como devem atuar em religião e em outros pontos. Apenas queremos que respeitem a nossa soberania também. De Bruxelas a Singapura, a Tóquio, tem sido minha grande honra representar os Estados Unidos no exterior. Eu venho construindo parcerias e amizades muito fortes com líderes de muitos países que estão aqui hoje. E a nossa pegada tem sido sempre a de mudanças, apoiando muitos países que estão aqui hoje. Nós conseguimos começar as negociações com a Coreia do Norte de substituir a ameaça de conflito
expor uma nova iniciativa em relação à paz. Em junho, eu fui a Singapura para me encontrar cara a cara com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Nós tivemos uma conversação muito produtiva ali e concordamos que era do interesse de ambos os países de trabalhar pela desnuclearização da Península Coreana. Desde aquele encontro, nós já tivemos várias outras medidas encorajadoras que poucas pessoas imaginariam pouquíssimo tempo atrás. Os mísseis e foguetes não estão mais voando em todas as direções. Os testes nucleares foram interrompidos. Algumas instalações militares já estão sendo desmanteladas. Os nossos reféns foram soltos e, como prometido, também os restos dos nossos heróis caídos em guerra estão sendo levados para casa para serem enterrados em solo americano. Eu gostaria de agradecer ao líder Kim pela sua coragem e pelas medidas que tomou, mas muito trabalho permanece a ser feito. As sanções vão permanecer até que a desnuclearização aconteça. Eu também gostaria de agradecer todos os países membros que nos ajudaram a chegar a esse momento. Um momento que é muito maior do que as pessoas poderiam entender. Muito maior. Mas também pelo seu apoio e o fundamental apoio que sempre precisaremos para avançar. Agradecimentos especiais para o presidente Moon da Coreia do Sul, o primeiro-ministro Abe do Japão e o presidente Xi da China. No Oriente Médio, nossa nova pegada também está conseguindo vários avanços e mudanças históricas. Seguindo, depois da minha visita à Arábia Saudita no ano passado, os países do Golfo abriram um novo centro para atuar contra o financiamento do terrorismo. Estão implementando novas sanções, trabalhando junto conosco para identificar e seguir as redes terroristas e assumindo novas responsabilidades para lutar contra o terrorismo e o extremismo em suas regiões. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar já se comprometeram a financiar com bilhões de dólares ajuda à população do Iêmen e da Síria. E estão trabalhando para acabar com a terrível, horrível guerra civil no Iêmen. Em última instância, cabe às nações da região o tipo de futuro que eles querem para si e para seus filhos. Por essa razão, os Estados Unidos estão trabalhando com o Conselho de Cooperação do Golfo, a Jordânia, o Egito, para estabelecer uma aliança estratégica regional com países do Oriente Médio para que eles possam avançar rumo à prosperidade, estabilidade e segurança em toda a região. Graças aos militares dos Estados Unidos e às nossas parcerias com muitas das nações aqui representadas, eu tenho o prazer de informar que os assassinos sanguinários conhecidos como o Estado Islâmico têm sido eliminados dos territórios que eles já ocuparam no Iraque e na Síria. Vamos continuar trabalhando com nossos amigos e aliados para impedir que os islamistas radicais tenham qualquer território de novo ou também consigam se infiltrar em nossas fronteiras. A tragédia que continua acontecendo na Síria é lamentável e os nossos objetivos comuns devem ser no sentido de desescalar o conflito militar junto com uma solução política que honre a vontade do povo sírio. Hoje, nós pedimos que seja reforçado o processo de paz liderado pelos Estados Unidos, mas tenho certeza que os Estados Unidos vão responder se armas químicas forem utilizadas pelo regime de Assad. Eu peço às populações e agradeço da Jordânia e de outros países por receberem os refugiados dessa guerra civil tão brutal. Como vimos na Jordânia, as políticas mais cheias de compaixão são as de manter os refugiados o mais perto possível de suas casas, de seus países, para facilitar inclusive a volta quando acontecer o processo de reconstrução. Essa estratégia também ajuda no processo de financiamento
e vai aumentar o impacto de cada dólar investido ali. Toda solução para a crise humanitária na Síria precisa também incluir uma estratégia para enfrentar o regime brutal que alimentou e financiou esse processo. A ditadura corrupta do Irã. Os líderes do Irã buscaram caos, morte e destruição. Eles não respeitam os seus vizinhos, fronteiras, nem os direitos soberanos das nações. Ao invés disso, os líderes do Irã acabam gastando os recursos do país para se enriquecerem e espalhar o caos por todo o Oriente Médio e muito além disso. O povo iraniano, com razão, está com raiva de que seus líderes tenham gasto bilhões de dólares do Irã, que tenham dominado partes importantes da economia e tenham também utilizado a religião do seu povo apenas para encher seus bolsos e também mandar seus representantes para levar a guerra. Isso não é bom. Os iranianos estão pagando um preço muito alto pela agenda de seus líderes de agressão e expansão. E é por isso que tantos países no Oriente Médio apoiam fortemente a minha decisão de retirar os Estados Unidos do horrível tratado nuclear com o Irã de 2015 e reimpor sanções nucleares. O acordo com o Irã era apenas uma barreira para seus líderes. No ano depois que o acordo tinha sido feito, o enriquecimento de material nuclear do Irã cresceu 40%, fazendo aumentar também a capacidade dos iranianos de produzirem armas nucleares, assim como cresceu a repressão interna, o financiamento de terror e massacres na Síria e no Iêmen. Os Estados Unidos lançaram uma campanha de pressão econômica para impedir que o Irã tenha os fundos que precisa para levar adiante essa agenda sangrenta. No mês passado, nós recomeçamos a impor as sanções que tinham sido levantadas de acordo e seguindo o acordo com o Irã. Sanções adicionais vão entrar em vigor no dia 5 de novembro e mais vai acontecer mais para frente. E estamos trabalhando com os países que importam petróleo do Irã para que cortem essa importação substancialmente. Nós não podemos deixar o principal patrocinador do terrorismo no mundo consiga ter acesso às armas mais perigosas do planeta. Não podemos deixar que um regime que defende a morte da América e ameaça com aniquilação Israel de ter o poder de enviar ogivas nucleares contra qualquer país no mundo, qualquer cidade. Não, isso não pode acontecer. Nós pedimos a todos que isolem o Irã enquanto essa agressão continuar. E nós pedimos a todas as nações que apoiem o povo do Irã nessa luta para retomar os seus direitos religiosos e seus destinos também. Neste ano, nós também tomamos uma outra medida e outro passo positivo à frente no Oriente Médio, reconhecendo a soberania de cada país de determinar a sua capital. E por isso, levei a embaixada americana em Israel para Jerusalém. Os Estados Unidos estão comprometidos com o futuro de paz e estabilidade na região, incluindo a paz entre os israelenses e os palestinos. Esse objetivo avançou e não foi prejudicado ao reconhecer os fatos óbvios. A política americana e seus princípios significam que nós não seremos reféns de ideologias fracas e de especialistas que já se mostraram errados ao longo dos anos e uma vez após a outra. Isso é verdade não apenas em questões relativas à paz, mas também em questões relativas à prosperidade. Nós acreditamos que o comércio precisa ser justo e recíproco. Os Estados Unidos não
vão sofrer, ninguém vai levar vantagem em cima dos Estados Unidos. Por décadas, os Estados Unidos abriram sua economia, a maior, muito longe no mundo. Com poucas condições, permitimos que bens estrangeiros do mundo todo entrassem livremente pelas nossas fronteiras. E ainda assim, outros países não nos garantiram acesso justo e recíproco aos seus mercados. E ainda pior, alguns países abusaram dessa abertura para praticar preços mais baixos, subsidiar produtos, atingir a nossa indústria e manipular as suas moedas para ganhar vantagens indevidas em cima dos Estados Unidos. Como resultado, nosso déficit de comércio explodiu para quase 800 bilhões de dólares por ano. Por essa razão, nós estamos sistematicamente renegociando os acordos ruins e quebrados no comércio. No mês passado, anunciamos um histórico acordo comercial com o México. E apenas ontem eu estive com o presidente Moon, da Coreia do Sul, para anunciar o sucesso de um novíssimo acordo comercial com a Coreia do Sul. E isso é só o começo. Muitos países que estão presentes hoje aqui vão concordar que o sistema mundial de comércio precisa desesperadamente de mudanças. Por exemplo, países que foram admitidos, puderam entrar na Organização Mundial do Comércio e que violam todos os princípios que baseiam a ação da organização. Enquanto os Estados Unidos e muitos outros países obedecem às regras, esses países têm empresas estatais e atuam forte na economia para torcer o sistema em seu favor. E também tomam parte em processos de subsídios ilegais, forçam a transferência de tecnologia e roubam também propriedade intelectual. Os Estados Unidos perdeu mais de 3 milhões de vagas de emprego na indústria e na indústria do aço, um quarto desses, e 60 mil desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E nós tivemos 13 trilhões de dólares em déficit nas últimas 2 décadas, mas esses dias acabaram. Não vamos mais tolerar esse tipo de abuso. Não vamos permitir que nossos trabalhadores sejam vítimas, nossas empresas que sejam enganadas e a nossa riqueza que seja transferida e levada. Os Estados Unidos jamais vão pedir desculpas por proteger seus cidadãos. Os Estados Unidos acabam de anunciar tarifas no valor de 200 bilhões de dólares a mais em produtos fabricados na China. O total até agora está em 530 bilhões de dólares. Eu tenho grande respeito e afeição pelo meu grande amigo, o líder Xi, mas eu deixei claro que o nosso descontrole na balança comercial não é aceitável. As distorções no mercado chinês e o jeito como eles tratam isso não pode ser tolerado. E enquanto, como demonstrou o meu governo, os Estados Unidos vai sempre agir em nome de seus interesses nacionais. Eu falei aqui nessa Assembleia ano passado e avisei que o Conselho de Segurança tinha virado um desconforto, um embaraço para essa instituição, protegendo quem desrespeita os direitos humanos, enquanto criticava duramente os Estados Unidos e muitos amigos. Nossa embaixadora nas Nações Unidas, Nikki Haley, expôs uma clara agenda de reformas, mas apesar dos avisos repetidos e das informações que passamos, nenhuma ação foi tomada. Então, os Estados Unidos tiveram a única atitude responsável a fazer, que era sair do Conselho de Direitos Humanos. E não vamos voltar até que uma reforma real tenha lugar. Por razões semelhantes, os Estados Unidos também não vai mais apoiar nem reconhecer
a Corte Internacional Criminal. No que diz respeito aos Estados Unidos, essa Corte Internacional não tem jurisdição, nem legitimidade, nem autoridade. A Corte Internacional, que defende ter jurisdição internacional sobre cidadãos de qualquer país, uma clara violação de todo o princípio de justiça e processo justo. Jamais vamos render a soberania americana para uma burocracia global que não foi eleita nem presta contas. A América é governada pelos americanos. Rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a doutrina do patriotismo. No mundo todo, nações responsáveis precisam se defender de ameaças contra a sua soberania, não apenas vindo de governos globais, mas também contra novas formas de coerção e de dominação. Na América, nós acreditamos fortemente em segurança energética para nós mesmos e para os nossos aliados. Nós viramos o maior produtor de energia em qualquer lugar neste planeta. Os Estados Unidos está pronto para exportar nosso grande fornecimento de petróleo, carvão limpo e gás natural. A OPEP e os países da OPEP estão, como sempre, se beneficiando do resto do mundo. E eu não gosto disso. Ninguém deveria gostar disso. Nós defendemos muitos desses países em troca de nada. E agora eles tomam vantagem sobre nós, nos repassando preços altos de petróleo. Isso não é bom. Nós queremos que eles parem de subir esses preços, nós queremos que eles comecem a baixar os preços. E eles precisam contribuir substancialmente para a proteção militar de agora em diante. Nós não vamos garantir isso e não vamos aceitar esses preços horríveis por muito mais tempo. Confiar em apenas um fornecedor de petróleo pode deixar um país vulnerável à extorsão e intimidação. E é por isso que nós elogiamos países europeus como a Polônia na construção de um oleoduto no Báltico para que a Rússia não fique responsável unicamente pela sua energia. A Alemanha vai ficar totalmente dependente da Rússia se não mudar o curso dos seus atos nesse momento. Aqui no hemisfério ocidental, nós temos um compromisso com a manutenção da nossa independência das potências estrangeiras expansionistas. Foi uma política antiga dos nossos países. O presidente Monroe defendia rejeitar a interferência de países estrangeiros neste hemisfério e nos nossos negócios. Os Estados Unidos recentemente reforçou as leis para garantir uma análise melhor dos investimentos estrangeiros por conta de ameaças à segurança nacional. E nós recebemos com grande positividade os investimentos nesse país e no mundo todo, investimentos que gostariam de se adequar a isso. Todos precisam fazer isso para a sua própria proteção. Os Estados Unidos também estão trabalhando com parceiros na América Latina para confrontar e enfrentar as ameaças da migração descontrolada, a tolerância ao tráfico humano não é algo humano, é algo horrível que está acontecendo e em níveis que nunca foram vistos antes. É muito cruel. A imigração ilegal e os fundos para ela, isso acaba alimentando redes criminais, gangues de criminosos e também o fluxo de drogas mortais. A imigração ilegal explora populações vulneráveis, acaba explorando também trabalhadores e produz um ciclo vicioso de crime, violência e pobreza. Apenas fazendo valer as fronteiras nacionais, destruindo as gangues de criminosos, podemos quebrar esse ciclo e estabelecer os fundamentos de prosperidade. Nós reconhecemos os direitos de
cada nação presente aqui de determinar as suas políticas de acordo com as suas prioridades. E assim como pedimos aos outros países que respeitem o nosso direito de fazer o mesmo, pois nós faremos. Essa é a razão pela qual os Estados Unidos não vão participar do novo acordo mundial sobre migração. A migração não deveria ser governada por uma entidade internacional que não presta contas para os nossos cidadãos. Em último caso, a solução final dessa crise humanitária é ajudar as pessoas que tenham futuros melhores em seus próprios países. Fazer com que seus países sejam grandes de novo. Atualmente, nós estamos testemunhando uma tragédia humana, como exemplo, na Venezuela. Mais de 2 milhões de pessoas já fugiram do terror imposto pelo regime socialista de Maduro e seus patrocinadores cubanos. Há pouco tempo, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Hoje, o socialismo fez falir um país tão rico em petróleo e levou seu povo a uma pobreza abjeta. Virtualmente, em todo canto, o socialismo e o comunismo onde foi tentado, produziu corrupção, sofrimento e decadência. A sede de poder do socialismo leva à expansão, incursões e opressão. Todos os países do mundo deveriam resistir ao socialismo e à miséria que ele traz para todos. Nesse espírito, nós pedimos aos países que estão reunidos hoje aqui que se juntem a nós no apelo pela restauração da democracia na Venezuela. Hoje estamos anunciando sanções adicionais contra o regime repressor, tendo como alvo o círculo próximo de Maduro e seus auxiliares. Nós agradecemos por todo o trabalho que as Nações Unidas faz no mundo para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, para si mesmos e para suas famílias. Os Estados Unidos são os maiores doadores no mundo, por muita distância, de toda a ajuda internacional, mas poucos dão qualquer coisa para a gente. E por isso nós estamos tendo um novo olhar mais duro sobre a assistência externa. E esse esforço vai ser liderado pelo secretário de Estado, Mike Pompeo. Nós vamos examinar o que está funcionando, o que não está funcionando. E se os países que estão recebendo os nossos dólares e a nossa proteção também têm os nossos interesses em mente. Avançando mais, nós vamos apenas dar ajuda externa para aqueles que nos respeitem e, francamente, para aqueles que são os nossos amigos. E nós esperamos que outros países paguem a sua parte justa pelos custos de sua defesa. Os Estados Unidos estão comprometidos de fazer as Nações Unidas um órgão mais efetivo e também que preste suas contas. Já disse várias vezes que as Nações Unidas têm um potencial ilimitado. Como parte dos nossos esforços por reforma, eu disse aos nossos negociadores que os Estados Unidos não vão pagar mais do que 25% do orçamento das Forças de Paz da ONU, que vai encorajar outros países a que se envolvam mais e também dividam esse peso que é muito grande. E nós estamos trabalhando para mudar também o nosso financiamento de várias contribuições que já são previstas para que sejam voluntárias, para que possamos focar as nossas contribuições para os países que têm registro de sucesso. Só assim poderemos contribuir com nossa verdadeira fatia, podemos chegar a realizar as aspirações verdadeiras e maiores da ONU. Temos que buscar prosperidade sem medo, esperança sem desespero e segurança sem desculpas. Olhando aqui nessa sala, onde tanta história já transpirou, nós pensamos naqueles que vieram antes de nós para enfrentar
os desafios de seus países e dos seus tempos. E os nossos pensamentos vão também para as mesmas perguntas que apareceu em todos os discursos e resoluções, em cada palavra e cada esperança. A pergunta: que tipo de mundo vamos deixar para os nossos filhos? E que tipo de países eles vão herdar? Os sonhos que alimentam essa sala hoje são tão diversos quanto as pessoas que já estiveram aqui nesse pódio. E tão variados quanto os países que estão representados aqui, neste órgão aqui. É realmente algo impressionante. É uma grandiosa história de que o objetivo é que uma sociedade livre, onde 1 bilhão de pessoas conseguiu tirar tanta gente da pobreza. Tem a Arábia Saudita, onde Rei Salman e o príncipe herdeiro também estão seguindo vários objetivos. Há Israel comemorando seu aniversário de 70 anos com uma democracia forte na Terra Santa. Na Polônia, um povo grandioso também está firme buscando sua independência, segurança e soberania. Muitos países estão também perseguindo as suas visões únicas, construindo seus futuros de esperança e buscando seus sonhos, seus destinos de legado e também de um lar. O mundo inteiro está mais rico. A humanidade está melhor, graças a essa belíssima constelação de nações, cada uma tão especial, cada uma tão única, cada uma com seu brilho próprio em sua região do mundo. Em cada um nós vemos também promessas impressionantes de povos unidos por um passado comum e trabalhando juntos por um futuro comum. No que diz respeito aos americanos, nós sabemos o futuro que queremos para nós mesmos. Nós sabemos que tipo de país os Estados Unidos precisam sempre ser. Na América, nós acreditamos na majestade da liberdade, na dignidade do indivíduo. Nós acreditamos em governo próprio, no primado da lei, e nós também temos orgulho da cultura que sustenta a nossa liberdade, uma cultura construída em famílias fortes, fé profunda e independência absolutamente resoluta. Celebramos os nossos heróis. Nós enaltecemos as nossas tradições e, acima de tudo, amamos o nosso país. Dentro de cada um que está aqui presente hoje, e cada um que está ouvindo no mundo todo, há o coração de um patriota que sente o mesmo amor poderoso pela sua nação, a mesma lealdade intensa para o seu lar. A paixão que queima no coração dos patriotas e na alma das nações inspirou as reformas e revoluções, o sacrifício e desapego, avanços científicos e obras de arte magníficas. A nossa tarefa é não apagar nada disso, mas sim abraçar isso tudo. Construir junto, construir e escrever a partir daí da sabedoria e buscar nisso formas de fazer nossos países maiores, nossas regiões mais seguros e o mundo melhor. E para desencadear esse potencial incrível no nosso povo, nós precisamos defender as fundações que fizeram tudo isso possível. Países soberanos e independentes são o único veículo onde a liberdade jamais sobreviveu. A democracia sempre aconteceu, onde a paz jamais prosperou. Então, precisamos proteger a nossa soberania e a nossa querida independência acima de tudo. Quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar novas avenidas para a cooperação
se abrindo diante de nós. Então, vamos buscar e encontrar novas paixões para a construção da paz. Nós vamos encontrar novos propósitos, novas determinações e novos espíritos desabrochando em todo canto, fazendo disso aqui um mundo melhor para se viver. Então, juntos, vamos escolher um futuro de patriotismo, prosperidade e orgulho. Vamos escolher a paz e a liberdade e não a dominação e o medo. E vamos vir aqui a este lugar para defender os nossos povos e nossas nações, para que sejam sempre fortes, sempre soberanas, sempre justas e para sempre agradecidas pela graça e pela bondade e pela glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe e Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado.